Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui no programa Vocações e Missões e hoje vamos estar com um missionário que é natural de Angola, de Benguela, está a residir no Seminário da Boa Nova, aqui em Gaia, no Porto, na Diocese do Porto, e fez missão em Moçambique. É o Constantino Mário. Eu não sei, não consigo dizer o apelido dele, pronto, não é defeito meu, o apelido é normal, eu é que não consigo dizer, mas também eu que não consiga, porque eu assim vou chamá-lo, ele já está connosco, e pedir para primeiro agradecer a presença dele aqui, a disponibilidade que ele teve logo de cá vir. E em segundo, pedir-lhe para que o Constantino nos diga um pouco quem é o Constantino. Boa noite, Constantino. Quem és tu? Boa noite, meu caro Azevedo Américo. Obrigado por esta oportunidade, por poder partilhar consigo a minha experiência de missão em Moçambique. Eu sou Constantino Mário Xinga Lule, é o meu apelido. Sou natural da Baía Farta, província de Benguela, Angola, de uma terra bastante missionária, a terra mais fértil em termos de missão em Angola, sobretudo. Sou seminarista finalista de Teologia dos Missionários da Boa Nova e, como bem disse, estou a residir cá em Vila Nova de Gaia, Valadares, no Seminário da Boa Nova, Porto. Constantino, tu, entretanto, para quem nos está a ouvir, está a pensar, o Constantino é angolano, fez missão em Moçambique, está a residir na Boa Nova, em Valadares. Eh, Isto é um triângulo, digamos assim, entre países, entre culturas. Eu ia-te começar a perguntar como é que em Angola descobriste, a Boa Nova. Exatamente, é um triângulo. E é difícil de perceber, a verdade. Ah, Conheci a Sociedade Missionária da Boa Nova quando estava no Seminário Médio de Bom Pastor em Benguela. Estava lá, estava a fazer o percurso normal para ser um diocesano da Diocese de Benguela. É quando um dos dias veio lá o padre Augusto Farias, que trabalhou muito tempo em Angola, missionário da Boa Nova, ia lá fazer promoção vocacional. E um dos dias falou-nos de ser missionário da Boa Nova, despertou em nós esta vontade de trabalhar também fora do país. Ele destacou muito o, o ser missionário como alguém que é chamado a trabalhar com outros povos, que não seja o dele, até porque na Boa Nova temos mesmo esta particularidade que todo missionário, depois de ordenado, não trabalha na sua terra de origem, tem que trabalhar fora da sua terra. A partir dali fui pensando se valia a pena estar fora da minha terra, mas isto não foi muito incômodo da minha parte, porque desde pequeno que já vivia fora do círculo familiar. Normalmente estava lá na época assim, das aulas, tão logo que tivesse de férias, saía logo da casa dos pais, ia passar férias em casa do padrinho, em casa de um tio, de uma tia, e só ia mesmo lá quando as férias terminassem. Assim que não constituiu problema nenhum. Hum. Tão logo terminei o propedêutico, pedi ao reitor, eh, manifestei ao reitor o desejo de pertencer à Sociedade Missionária da Boa Nova. Lá Uhum. fiz o estágio em Luanda, no cenário filosófico, e lá fiz o curso de filosofia. E depois, em 2017, parti para cá, em Portugal, fui a Cernas de Bom Jardim, Castelo Branco, pela Sertã. Lá fiz o meu ano de formação. Dali fui a Moçambique, Angola, e de lá, de Angola,
vim cá concluir a parte final, nesse caso da formação normal, que é o curso de teologia. Entretanto, tu quando foste enviado para Moçambique, foste com alguma missão específica, com alguma função específica para trabalhar na missão, ou era para o que fosse necessário? Eh, Diria mesmo é para o que fosse necessário, mas, sobretudo, o nosso percurso formativo enquanto missionários da Boa Nova consta da filosofia. Depois da filosofia, temos este ano de formação espiritual missionária em Sernas de Bom Jardim. Aquilo é, para as outras comunidades, quase corresponde ao noviciado. Depois desse noviciado, temos este ano deste estágio intermédio de formação missionária da Boa Nova. Este estágio que fiz em Moçambique é mais, o objetivo lá é partilhar, viver assim com as missões da Boa Nova, tentar já, de certa forma, experimentar esta vida comunitária a que futuramente sou chamado a viver. Uhum. E lá, claro, desculpem, e lá, claro, estando na comunidade, já sou chamado, sou chamado a participar, a colaborar naquilo que for necessário na comunidade. Olha, e é fácil chegar a um país que não, na prática não é muito diferente de Angola, são países diferentes, mas dentro do mesmo continente, falais uma língua que é comum, além dos vários dialetos que temos o português que é comum. Hum, Quando chegaste a Moçambique, quais foram as primeiras dificuldades que encontraste? A primeira dificuldade para mim foi a língua. Língua, digo língua. Achei também quando eh, recebi a indicação de ir a Moçambique, foi uma indicação, nomeação do rei, do superior, dizer que meu estágio intermédio de formação missionária teria de fazer em Moçambique. Achei que, por ser um país também lusófono, achei que não teria, assim, dificuldades. Achei que talvez a dificuldade seria na cultura, mas é engraçado. Na cultura, assim, enquanto vivência, não foi tão difícil quanto a língua. Diferente de Angola, onde a juventude procura comunicar-se, Angola, digo sobretudo, parte de Benguela, Luanda, que conheço, onde a comunidade toda procura comunicar-se mais em português. Português, refiro-me às zonas Mas urbanas, falas sobretudo. pouco português? Falas mais os dialetos locais, é? Nas zonas urbanas é mais português. Sim, sim. É mais português. E eu, No interior é que não. no interior, é que não é tanto português, mas ainda assim a língua nacional lá não é tão digo assim mesmo, não é tão valorizada ou tão usada como é o caso de Moçambique, onde eu estive, por exemplo, no Xai-Xai, só para dar um exemplo cá, para dar um exemplo, no dia que Tu quando cheguei, falas num xai-xai, desculpa interromper-te, dá-me vontade de rir, porque faz-me lembrar também, e eu sei que vós temos missão na Ásia, no Japão, não é? Faz-me sim, lembrar o arroz chow-chow. Isto foi uma parte para descontrair. sim, Podes sim, continuar. Podes... dizia um fato assim que algumas vezes pois me hacía rir mais tarde quando consegui dominar assim algumas expressões, algumas palavras em Xangana. Digo ainda primeiro, então logo cheguei no Maputo, eh, o meu diretor de estágio lá, que estava já no Xai-Xai, comunicou ao regional lá que estava no Maputo, disse-lhe que eu deveria ficar uns dias em Maputo enquanto ele arrumava
a casa, visto que estava lá um diácono diocesano a estagiar na paróquia nossa lá de Chiboto, já estava a despedir-se quase, e ele queria que o diácono saísse primeiro, só depois eu partiria para lá. Achei normal, fiquei no Maputo. Lembro-me ter ido a uma missa do Natal, chego na igreja, na paróquia, e, então logo que cheguei na paróquia, como normal, entrei, genufleti, pus-me de joelho a rezar e depois sentei na cadeira como um jovem assim normal. E lá passavam alguns fiéis ao lado, fiquei ao meio quase da igreja, passavam alguns fiéis ao lado e diziam Lixile. E eu não conhecia nada, não conhecia nada de Xangana, nem de Ronga, que é a língua que falam mais de Maputo. Eu olhava para a pessoa e as pessoas olhavam para mim, que diziam, sempre passavam ao meu lado, diziam Lixile. Eu olhava para a pessoa, eu soava-me um assobio normal, parecia shh, eu não percebia nada. Eles diziam de Chile, eu olhava para a pessoa, não respondia nada. Outros ainda acinavam-se a cabeça, eu também assinava, entendia como saudação. Mas os que passavam diziam de Chile, eu não entendia nada daquilo, olhava para a pessoa e depois, no fim da missa, e algumas pessoas que passavam ali diziam de Chile, eu via assim no rosto delas, pá, com um certo ar de desânimo, sim, como se percebi, falavam mais em Ronga ou Xangana, já não estou, não sei muito bem o que é que falavam, porque Ronga e Xangana são línguas muito semelhantes. E diziam, parece que queixavam-se como se eu estivesse a ignorá-las. Uhum. Eu não percebi nada. Quando saio do Maputo, vou para o Chiboto, vejo também lá a língua local era muito usada, aqueles jovens, crianças, adultos, era sempre Xangana, Xangana. Eu depois começo a me entender um pouco mais, eu pensei logo, aqui com português não vou a lado nenhum, tenho que aprender esta língua de cá, é a única forma de comunicar-me. E eu começo a perguntar, como é que posso saudar? As pessoas vinham, saudação, bom dia, é Lixile. Eu pensei, opa, meu Deus. Afinal de contas, aqueles lá no Maputo estavam a me saudar, bom dia. Eu não entendia, eu olhava para as pessoas como se nada tivesse acontecido. A língua é uma barreira muito grande, e realmente, e há tantos dialetos, há tantas línguas, que nós nem sonhamos que existe. E realmente, para vós que sois missionários e que andais de terra em terra, sobretudo no continente africano, onde há muitos dialetos, há muitas línguas também, deve ser muito difícil chegar e adaptar-se mais do que as culturas, adaptar-se realmente à maneira de comunicar, de se expressar. Mas tu, entretanto, quando chegaste a Moçambique, muita coisa que lá encontraste de cultura não era muito diferente da que já tinhas em Angola, ou é muito diferente da cultura moçambicana. Não, não, não é muito diferente. É uma coisa também que achei assim um pouco. Facilitou-me nesse aspecto também, foi vantajoso nesse aspecto Sim, para sim. mim. Não, não é muito diferente, sobretudo, não sei se é por ter o sul de Moçambique, falo do Xai-Xai onde estive, Gaza, sobretudo Chibuto. A cultura daquele povo tem muitos traços comuns com a cultura dos ovimbundos, cultura a qual pertence à tribo dos ovimbundos em Angola. Uhum. Mas, Rosana, tu, em Moçambique, quais foram, ao longo dos tempos em que lá estiveste em estágio, em missão também, eh, quais foram as tarefas que te foram mais confiadas? Eh, a parte da evangelização, porque é a base de tudo, não é? Eh, Exato, exato. como é que tu eras convidado a evangelizar? Era através de atitudes, através de catequeses? Como é que isso se processava? Ensinavas a pescar, uma vez que tu, e isto nós conversamos em off, tu és oriundo de uma terra de pescadores,
Pesqueira, sim, sim, vai a Aquele que farta. este pescar peixe, ali foste convidado a pescar homens. Isto é bíblico, não é? Exato. Como é que foi? Como é que foi isto? Quer dizer, chegaste a Moçambique e que tarefas é que te foram confiadas a nível de missão? Eh, a primeira tarefa que me foi confiada, tão logo que cheguei para lá, era estar um pouco mais ligado aos jovens. Trabalhar com os jovens. Jovens estavam assim, sem assistente, estava numa comunidade. Fui a uma comunidade onde estava um padre, e um irmão. Eu fui para fazer este trio, fui completar, fui lá juntar-me a eles. Ali, o irmão estava mais ligado à administração da casa, o padre mais para o lado, digo, religioso, ligado aos sacramentos, celebração da Sim, sim, Eucaristia. sim, sim. Eu estava mais para acompanhar os grupos juvenis, também um pouco adolescentes, mas estava mais com os Isso é jovens. fascinante, não é, Gonçalo? Acompanhar os jovens é fascinante. É fascinante, é fascinante. Foi uma tarefa desafiante naquela realidade, porque até quando o pároco, nesse caso o responsável da comunidade, disse-me logo que ia trabalhar com os jovens, achei que estava livre, entre aspas, de procurar esforçar-me a aprender um pouco mais a língua, o Xangana, que é lá, língua que a maior parte dos fiéis lá usam para se comunicar. Uhum. Achei, trabalhando com os jovens, acho que com português será suficiente, mas infelizmente não foi Pois. mesmo suficiente. Era preciso mesmo aprender o Xangana, porque Até porque tem algumas vezes. muitos deles nunca tinham ouvido falar em português, nunca tinham ido à escola, suponho eu. Mas é engraçado, muitos deles são jovens formados. Alguns, É? maior parte daqueles jovens que lá encontrei estavam no segundo ciclo do ensino Interessante isso. secundário, no décimo primeiro, outros estavam já no ensino superior. Mas é que dizia um outro jovem, lá tratavam-me por Mano Constantino, dizia, Mano Constantino, existem algumas realidades nossas que em português não conseguimos assim transmitir, não conseguimos descrever. Em Xangana descrevemos melhor. E lá estava um jovem que algumas vezes ajudava-me a traduzir. Gostava muito a maneira dele de traduzir, porque ele não traduzia assim a frase, traduzia a realidade que o outro queria transmitir. Uhum. Mas quando se traduz, há sempre o perigo da tradução não ser exatamente aquilo que o outro disse, não é? E É. sim, sim, é sempre isso, olha, tenta-me correndo já esses riscos também, claro. Claro. Claro, mas tu, ao relatar este facto, trouxe-me à mente uma realidade que para nós fica sempre subjacente. Nós temos a ideia de que o missionário, quando parte por uma terra de missão, é para levar a palavra de Deus, para levar a boa nova da salvação. Mas isto, na prática, não é assim que se faz, não é chegar lá e dizer Deus é Salvador, Deus existe. Vocês evangelizam de uma maneira muito mais concreta. Como é que vocês, no teu caso, com essa dificuldade linguística, comunicavas a existência de Deus? Como é que eles descobriam que Deus existia? É assim, eu não estou a falar daqueles que já conheciam Deus, estou a falar daqueles que não conheciam Deus, porque se calhar lidaste com muitos jovens que não tinham ainda uma fé, nem sequer fé tinham, se calhar. Sim, no princípio estava aí a destacar a tarefa que tive com os jovens, de acompanhá-los mais a par dos jovens também, estava ligado a projetos de cariz muito mais social,
Uhum. Refiro-me ao projeto Sopa e ao projeto Leite. Sopa é uma refeição que semanalmente dávamos a uma, Uma refeição quente, não é? sim, a uma refeição quente e acompanhada dessa refeição juntávamos também uma cesta básica para alguns, digo assim, os populares de lá, algumas pessoas que viviam em Carenciados. uma zona, em zonas com maiores dificuldades, Sim, carenciados, exato. carenciados, sim, alguns carenciados lá. E o projeto Leite era mais para combater, é um projeto que espero que continue. Nunca mais soube lá de coisa lá, mas a princípio o projeto Leite era para combater a subnutrição. Leite de vaca, não é? Pronto, porque há povos que bebem leite de outros animais, cabras, sei lá, búfalos. É leite de vaca como nós cá, ou é outro tipo de leite? Leite em pó? Que tipo de leite é que estás a falar? Estou a falar dos leites para Vários bebês leites, que vendem vários nos leites. supermercados, leites que vendem nos supermercados, Ah, para sim, sim. bebês de 1 mês, 2 meses, três. Ah, sim, sim. É como aqui. Acompanhávamos pelo menos a criança até os 2 anos. Foi uma É. realidade que lá encontrei muitas crianças que tão cedo perdem as mães. Hum, Algumas crianças É nascem já frequente, não é? É frequente. infectados com VH. Ou é muito frequente. É muito frequente, mais assim. E essas crianças, algumas nascem, não podem receber o leite materno porque a mãe é, Contagia o é, filho. sim, a mãe tem o vírus de SIDA e não pode dar leite à criança, senão contagia a criança. Essas crianças acompanhávamos elas e também foi esse trabalho mensalmente, ficar ali, distribuir leite, também ir lá comprar leite e outras crianças, quando não pudessem vir ali, íamos mesmo levar em casa. Uhum. Estas crianças, disseste um bocado, que crianças e jovens frequentavam a escola, já frequentavam níveis escolares mais elevados. Eh, Isto é universal em Moçambique ou é uma coisa muito residual? É uma população muito pequena que tem esse acesso ao ensino? Para estas crianças que eu há pouco me referi, que dávamos leite, são crianças pequenas, 3 meses, aos 2 anos, normalmente não frequentam Sim, sim, mas os nem outros. jardim, nem creche. Os adultos iam, Sim, tem sim, uma sim. escola, até porque também, a par desse trabalho, temos lá também uma escolinha. Lá na escolinha tem Hum. professora, temos lá professoras, e quando fosse necessário também ia lá também apoiar. Mas as Eh, professores são de lá ou são professores portugueses? São professores de cá. São professores mesmo de lá, são de lá, são de lá. Sim. Daí a dificuldade de eles falarem português, porque sendo de lá, falam a língua de lá. Exatamente. Permita-me só pegar o meu carregador. Sim, Ótimo. sim. Sim, já. E daí a dificuldade de falar em português, porque quando se dirigem ao professor em Xangana, o professor também responde em Xangana, ainda Sim, que há também uma certa exigência em querer que os alunos falem português, mas não é assim uma exigência tão cerrada, uma exigência sempre mediada, mas vez em compreende-se, vez. não é? Porque no fundo é a língua nativa deles. É a língua nativa deles, sim, sim. Olha, e falando na língua nativa deles, pronto, tu não tinhas esse domínio, como é que te desenrascavas a comunicar? Porque tu não conseguiste aprender em 3 dias, nem em quatro, a comunicar Nem em quatro. Quando estava a sair de lá, em que aí já sim, sabias estava a alguma coisa. dominar, estava a conhecer algumas palavras assim. Eu não passava, até sair de lá, acho que não passava.
deu uma saudação e mais ou menos dizer estou indo para o sítio tal, vais para onde, perguntar isto sim. E já uma coisa que conseguia fazer é pelo menos nas celebrações da palavra ler se as orações em Xangana conseguia ler, mas não das vezes que não consegui, das vezes, muitas vezes que não conseguia mesmo expressar-me naquela língua, quando ia numa comunidade, por exemplo, eh, era mesmo recorrer aos tradutores. Sim, sim. Mas Falava, quando não há tradutores, e às vezes se calhar não havia, não é? Eh, Vocês usavam as expressões corporais, gestual, eh, como é que te desenrascavas? Porque nem sempre há um tradutor à mão, não é? normalmente não ia sozinho à comunidade, tinha Ah, não sempre ias um a sozinho. acompanhar-me, um natural de lá acompanhar-me. Até porque muitas comunidades, ir mesmo sozinho era um pouco arriscado, até porque havia lugares que tinha que andar a 1 ou 2 quilómetros com tração, porque são lugares às vezes muito arenosos, Uhum. outras vezes é preciso descer do carro, desbravar um pouco, cortar algumas árvores para passar de Sim, carro. sim, sim. E sozinho seria muito cansativo E não havia também. o perigo do ataque dos animais, não havia o perigo da guerra, não havia nada disso. Não, na zona onde eu estive não havia esse perigo da guerra, não havia. Uhum. Contato de animais, se calhar era mais cobra, mas são poucas vezes que vi cobra pelo caminho, senão outros animais não vi, não vi. Uhum. Mas, ó, Constantino, neste panorama missionário que tu estás aqui a traçar, eh, dá a entender, contrariamente ao que temos tido aqui, é que as pessoas que tu contactaste já tinham um trabalho prévio, já conheciam a Boa Nova, quer dizer, já sabiam quem era Deus. Quer dizer, quando digo a Boa Nova, não é eh, o vosso seminário, é a Boa Nova de Jesus Cristo, digamos assim. Já tinham um contacto com esta realidade de Jesus existe. Mas como é que eles lá vivem a fé deles? Como é que eles expressam a fé? Como é que eles adoram este Deus que nós adoramos? É um Deus único? Tem outros ídolos também? Ou são fiéis a um Deus único e trino? No geral, a partir da minha realidade mesmo angolana, para o Banto, não é tão fácil eh, a manifestar esta fé ali em um só Deus. Também percebi lá no lugar onde estive. Deus único, percebi já a partir de algumas expressões que usavam, às vezes para se referir a Deus mesmo ou ao Padre, ainda há uma certa ambiguidade às vezes. E o maior trabalho dos missionários que lá estão tem sido mesmo em desfazer esta confusão que algumas vezes há de a par de Deus único, queria associar mais os antepassados. Uhum. Nesse caso, porque há um culto também aos antepassados muito forte lá. Uhum. Há um culto aos antepassados muito forte e os missionários lá, o trabalho que têm tido muito mesmo é tentar separar este culto ao antepassado ao culto ao Deus único. Sim, mas no fundo, eles já aprenderam, pronto, já foram aprendendo esta imagem que nós temos de Deus já está incutido neles, quer dizer, já não têm aquela dificuldade em perceber que Deus está nas coisas, está na criação, está nas pessoas, eh, já não são tão
pessoas que se viram para a curandice, para a feitiçaria. Para eles, Deus já tem um poder muito maior do que tinha há uns anos atrás, creio eu. Sim, de certa forma, mas ainda existem lugares que ainda Ainda não. esta crença ainda está lá muito presente. Se calhar em Portugal também é assim, em algumas zonas, não é? A gente é que não conhece. Sim, sim, sim. E depois também, se calhar isto também explica-se a partir do, da frequência que tem em estar, por exemplo, com alguém, um missionário ou alguém um pouco mais esclarecido, uma pessoa um pouco mais esclarecida a respeito do monoteísmo, do Deus único, da explicação do Deus único, porque a maior parte do tempo eles estão lá com o responsável da comunidade. O responsável da comunidade também, umas vezes, é alguém que aparentemente vemos que uma pessoa que conhece um pouco mais, mas também está um pouco, ainda está preso às tradições, à cultura. Daí. Mas isso tem um lado bom da coisa, porque nós nunca devemos perder completamente aquilo que é a nossa tradição. Claro que para nós, muitas vezes, a tradição é complicado porque é contrária àquilo que professamos, mas povos que viveram tantos anos isolados, sem acesso à informação, a outro tipo de vivências cristãs, como a nossa, eh, é um bocado difícil também de repente assimilar em novas realidades. Quer dizer, aqui em Portugal diz que casa onde não há pão, todos ralham e não têm razão. Se calhar povos que não têm que comer, não faz sentido falar de um Deus se não têm que comer, não é? Sim, 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 não tem, assim que se houver nós, as nossas ações lá de evangelização, mas por questões concretas, até porque catequese temos, é mais na sede, nas comunidades, não temos assim uma catequese frequente dos missionários lá. Quando vamos para lá, é mais para celebração ou mesmo ah, para, digo, projetos de cariz muito mais social. Gestos concretos, não vamos muito com palavras ali, são gestos concretos, como é, chegamos numa localidade como a ONG, vemos, opa, aqui a escassez de água, como é que podemos solucionar isso? Uhum. Ao contrário, eh, tem estado com outros missionários de outros institutos religiosos que a preocupação deles é ensinar os povos a pescar, a procurarem aquilo que lhes faz falta, a dar-lhes realmente ferramentas para eles poderem ser eles próprios a criar condições para viver. A Uhum. Boa Nova também tem essa tradição de ajudar os povos nativos um, a desenrascar-se, digamos assim, a aprenderem a usar as suas capacidades para criarem condições para sobreviverem, ou ajudam mais e depois eles ficam sem ferramentas. Qualquer ajuda a partir da realidade da Sociedade Missionária da Boa Nova em Angola, que eu domino, e Xai-Xai, que eu fiquei lá quase um ano. As ajudas tendem imenso ali, normalmente não damos, assim, queremos criar, capacitar os próprios mesmo a buscarem aquilo que lhes faz falta. Uhum. E sim, outras vezes não tem sido tão fácil, não tem sido tão fácil. Umas realidades não é, Não são iguais, não é? não são iguais, não são Sim, iguais. sim, sim.
Gonçalo, digamos que tu tiveste lá um longo período, um ano e tal, eh, deu para fazer um levantamento das necessidades e perceber quais eram as respostas a dar. Eh, creio em que este trabalho depois marca quem lá está, quem lá foi, digamos assim, no teu caso. Quando regressaste e vieste para Portugal, eh, em que medida é que a tua estadia em Moçambique te ajudou a crescer como cristão, como homem, como pessoa? Eh, Foi uma realidade. O que me vem à mente quando penso na experiência missionária que teve em Moçambique, vem-me a expressão desafio. Foi uma realidade muito desafiadora, desde a própria situação social, religiosa e política também. É uma igreja ainda que, contrariamente à igreja angolana, que conheço mais ou menos, até a igreja portuguesa, onde algumas vezes tem esse apoio do Estado em algumas atividades. A igreja moçambicana pareceu-me muito mais solitária nesse aspecto, não conta muito com o apoio não conta quase com o apoio do Estado Uhum. e as atividades de cariz social, falo da escolinha, que estive um pouco mais próximo, às vezes o Estado parecia dificultar as exigências que dava para a instituição, para a escolinha. Muitas vezes são exacerbadas até um certo ponto mesmo. E Mas, Cristiano, eh, isto normalmente é o contrário. Normalmente eu, quando entrevisto pessoas que vão de cá para lá, daqui para o Brasil, daqui para Moçambique, daqui para Angola, para Timor, eh, e acontece o inverso, ou seja, vão num país em que têm tudo e queixam-se que têm pouco, e chegam lá e não têm nada do que aqui tinham a nível de regalias, a nível de benefícios, a nível de fartura. Aqui desperdiça-se muita coisa. Há pessoas que hum, têm dois, três telemóveis, dois, três carros, televisões em toda a casa, computadores, internet. Chega-se a um país longínquo, não precisa de ser África, pode ser a América do Sul, que é enorme, que tem muita zona pobre, em que não há nada disto. O choque é muito grande. No teu caso, né, sendo uma pessoa que veio de África para cá, foi o contrário, vieste do país, de zonas em que não tinham tanta riqueza a nível de meios como cá. eh, Aqui chegaste e encontraste uma abundância exagerada. Que choque foi esse que encontraste? se calhar, se calhar o choque foi mais em. O primeiro choque talvez foi mais em 2017. Em 2019 já não foi assim, Tão grande. não foi tão grande. Depois, se calhar também o ter vivido eh, durante 4 anos, pelo menos em Luanda, enquanto estudei filosofia, e Luanda, nossa comunidade está mesmo, está assim, ao lado da cidade. Sim, tem mais facilidade, digamos assim, não é? Sim, tem mais possibilidade. Enfim. Não conheço assim realidades muito dramáticas. Mesmo em Moçambique não tinhas, não havia essa a realidade deles não terem sequer forma de comunicarem tão depressa como cá,
Há zonas em Moçambique em que não há luz, não há água, não há. Não, já li, eu, como dizia naquela conversa antes da entrevista como tal, dizia sou da zona pesqueira, que é uma zona urbana, nunca tive assim muita realidade com situações assim, dizer, Dramáticas. precárias ou dramáticas, nunca tive assim Sim, tão sim, próximo dessas sim, sim, situações. sim, sim. E em Moçambique, na zona onde eu estive, onde tínhamos a paróquia, onde tínhamos a residência, uma zona normal, não é assim Uhum, tão precária, mas nas comunidades onde íamos, a realidade já era totalmente diferente. uhum, Nas 53 comunidades que lá tínhamos, provavelmente só em menos de 10 ou 15 comunidades é que podíamos encontrar eletricidade, casas com eletricidade, algumas poucas casas com eletricidade, a maior parte delas sem eletricidade, sem, às vezes percorrem quilômetros e quilômetros para buscar água. uhum. E pensar, por exemplo, numa comunidade, e sempre foi, e sempre aquilo era, quando fôssemos a uma comunidade, juntavam-se as zonas. O padre telefonava para o que estava mais próximo da sede onde tem rede de telemóvel, telefona ali, esta ali tem o trabalho de dar a volta a umas 4 comunidades para anunciar que o padre vem no dia X ou Y e reúne-se em algum lugar e ali vamos. E alguns percorrem 15, 20 quilômetros a pé para lá estar. E como é que vocês conseguem comunicar com essas comunidades todas que vai acontecer este ou aquele evento? Uma vez que não há tanta rede de comunicação, a facilidade de comunicar não é tão óbvia, Não é é, tão óbvio, exato. é como é que vocês A conseguem? partir de quem está um pouco mais próximo É o da passa-palavra, não é? sede, Passa. eu passo a palavra, exatamente. Hum. Este recebe o telefonema, recebe a comunicação e vai dando, Lá vai. não há pombos correio. Não, Não há pombos correio. não vamos correr. E muitas vezes chegávamos na comunidade, aguardávamos que os outros chegassem, porque chegava às vezes o responsável da comunidade com o seu burro e os outros vêm a caminhar, Vim atrás, vim a caminhar. vêm atrás, sim, sim. Sim, sim. Mas é uma coisa que me fascina, e eu já fiz essa experiência que é em Portugal, um encontro que houve num retiro que houve para missionários em Fátima, pouco antes da pandemia, eu estive num retiro para missionários, fui lá dar uma conferência, uma formação. Uma coisa que me fascinou é a vossa, eu digo vossa porque aqui inculto a ti, porque tu és africano, a vossa Sim. alegria na celebração. Vocês tocam bombo, tocam, dançam. Nós aqui, qualquer celebração é com o órgão, parece que estamos sempre à espera que chegue a hora da celebração terminar. Vocês vivem a celebração como uma festa, uma alegria enorme. Eh, Lá onde estavas em Moçambique, nas comunidades por onde passaste, era assim, era uma festa, era uma alegria viver esta presença de Deus na nossa vida, celebrar a comunhão entre irmãos, que também era assim festivo. Eu, quando imagino celebrações eucarísticas, outras celebrações da palavra, por exemplo, a que eu fazia quando fosse sozinho em um acole, ou em um jovem acompanhar nas comunidades, vem-me sempre à mente esta alegria com que éramos e era recebido lá nas comunidades. E imagine uma comunidade que mensalmente ou trimestralmente, outras em um ano, o padre ou alguém lá da equipa missionária passe lá só uma vez por ano. Era uma festa. Desde a própria celebração, toda ela festiva, as pessoas vibravam, cantavam,
porque sabiam, a par da celebração da vida, da adoração ao próprio Deus único, estava lá também esta alegria que também, estava lá esta alegria subjacente de que é só hoje que o padre ou o missionário vem cá. Provavelmente não virá tão cedo para cá. E Sim, aquilo sim. era uma tal festa. E depois da festa, ofereciam-nos naquela situação, de um certo ponto, uma situação precária deles. Nunca, 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 nunca faltava da parte dele a vontade de oferecer um chazinho, um almoço mesmo. E é toda a comunidade, depois da celebração, toda a comunidade se reunia ali à volta a comer. Enquanto a celebração decorria, alguns ficavam já a preparar o almoço, coisa para comer, e depois toda a gente, depois da celebração, sentávamos, distribuía-se a comida e comíamos ali. Ó, eu constante, eu estou um bocado eh, complicada, talvez delicada. Se nós cá, devido à crise, à falta de vocações, à falta de vocações consagradas e de compromissos laicais, se um dia chegarmos a este ponto de termos um padre uma vez no ano, ou de 3 em 3 meses, poderá acontecer também um pouco isto de a nossa celebração da palavra, a própria celebração Ser da um pouco mais Eucaristia, festiva. ser festiva. É, Hum, Não sei, talvez, não sei se poderá ser assim. Alguma pois, coisa poderá alterar, sim, sim, mas este modo de celebrar com canto, com danças e com o corpo todo é um elemento já, digo, muito próprio africano. sim, sim. Sim, até nas nossas atividades assim, nas nossas celebrações tipicamente culturais, são gestos que já temos lá presente. Na liturgia, claro, como nós somos diferentes, eh, que Hum, somos mesmos lá na sim, sim. liturgia, Seis únicos, continuamos, seis únicos. só enculturamos, nos enculturamos na Sim, mas liturgia. a minha ideia não era nós aqui depois dançarmos nem tocarmos instrumentos mais exóticos. Era Hum, agora vamos à missa quase como se não formos, não fica bem, é uma obrigação. Isto aqui tudo é um bocado assim ainda. Há gente que agora com a pandemia até abandonou a frequência das celebrações. Se um dia houver escassez, como já está a haver, de vocações, houver hum, falta de gente que lidere, que anime as comunidades, eh, a vivência da fé poderá reavivar-se ou há o perigo, na tua opinião, isto vale o que vale, não é? Ou correrá o sim, sim. perigo de desaparecer, de diminuir ainda mais. A partir de algumas realidades de cá mesmo, onde tenho ido, que também há pouco estive de férias num distrito, onde também há escassez de presbíteros e em alguns lugares também não tem missa, não tem missa constantemente. Pois, Foi a uma comunidade, por exemplo, onde só tem missa uma vez por mês. Eh, Pelo menos gostei o que lá vi. Uma vez por mês tem pouca gente, mas parecia-me que todos são que lá fiéis. residem, parecia-me que lá, todos que lá residem, pelo número de casa, parecia-me que naquele dia estavam lá na igreja. Creio que foste ao interior, se calhar. Fui ao interior, fui ao Pois. interior, fui ao É que interior. aqui o interior Naquele dia, pareceu-me que todos daquela região estavam lá. é que aqui quando se fala por Vila Real, Bragança, eh, assim, dioceses mais do interior, com pouca gente, a pouca gente que há, é fiel, é cristã, vive os sacramentos,
não, não passa ao lado da igreja. A igreja faz parte, é o centro da sua vida comunitária. No litoral é que já é um pouco diferente, não é? Mas Sim, no litoral é um pouco é diferente. um pouco Eu diferente. não diria o mesmo que vi lá para uma realidade do litoral. Sim, sim. Mas de qualquer maneira é assim. eh, Há um desafio que se está a colocar. Será que um dia, e lá está isto dos seus vale o que vale, será que um dia nós vamos ter que ser evangelizados por povos que até agora foram evangelizados por nós? Vós, por exemplo, podeis ser nossos evangelizadores. A realidade, como tem caminhado, algumas vezes dá indícios para isso. Dá a entender isso, não é? Poderá, sim, dá indícios para isso. Poderá não ser como foi como foi conosco, o Sim, primeiro igual anúncio. nunca Poderá não será. ser igual, não, igual não Igual será. não é. O primeiro anúncio não será, mas que eh, poderão ser alguns dos nossos a terem que, como já tem acontecido agora, assumirem muitas paróquias cá, pode ser que venha. Mas também tenho conhecido muitos seminaristas cá na universidade, tem muitos teólogos, tem muitos ainda a se formarem, ainda não sei, Há sempre, há não sempre, será tão cedo, há não sempre, será tão cedo. há sempre uma esperança, não é? Há sempre uma esperança, uma Sempre uma esperança. esperança. Rosandino, e tu, com esse teu sorriso, com essa tua alegria, és um sinal dessa esperança. Uh, do cimo dos teus anos, que já não são muitos, mas que já são alguns, já não és Sim, uma criança, já tens já não, já não. 30 aninhos de experiência, de fé e de vivências, de realidades tão diversas. Um, eu queria muito dizer-te que acredito muito que sois vós, jovens, que ireis trazer realmente este sangue novo que a Igreja em Portugal está a precisar, e se calhar noutros países, mas aqui em Portugal é que é onde eu conheço melhor. Um, e eu quero realmente deixar este abraço de fraternidade e de esperar que tu, com a tua alegria, com a tua energia, contagies outros jovens para que possam, como tu, abraçar esta missão e de ir ao encontro daquele que nada tem ou que não conhece esta verdade autêntica e boa que é Jesus Cristo ressuscitado. Eh, eu gostaria que tu, nesta parte final, conseguisses dizer aos nossos mais jovens ou aqueles que rondam a tua idade, e que andam um pouco perdidos na vida, desorientados, que não sabem o que fazer da vida, não, o emprego não aparece, parece que a vida não tem uma luz ao fundo do túnel. Então, com essa fé, com essa vivência, com essa alegria, o que é que posso dizer a esta gente que está assim descaída, sem horizontes? Como é que se faz para que esta gente se levante e vá depressa anunciar esta boa nova? A esses, eu começaria por dizer, umas vezes achamos que a maneira de evangelizar, a única forma de evangelizar é sermos presbíteros, pois não é só. Podemos evangelizar de várias formas. Uma coisa que devemos ter em conta é que somos chamados a partilhar a alegria deste dom precioso que recebemos de Deus, que é a vida, e que esta vida não fique só para nós, que não seja algo tão pessoal, assim, devemos compartilhar com os outros e para compartilhar este dom, esta vida,
também a partir de vários elementos, a partir de várias iniciativas, que por associações sociais que tenham sempre em conta o elevar o próximo, levantar o outro, o caído, ou para manter o outro que já está em pé, mantê-lo em pé para que não caia. E, e que não percamos esperança, né? Nem nos convençamos demais de que somos totalmente evangelizados, não precisamos de mais, ou Uhum. também pensar de que nós não merecemos e que ninguém nos virá ajudar. Todos nós precisamos. A prova disso é que tu aceitaste o meu convite, confiaste que valia a pena vir cá e eu agradeço-te isso. eh, e porque eu precisava de ti para poder realmente comunicar essa tua riqueza aos outros, e eu agradeço essa tua disponibilidade, essa tua pronta abertura. É que nem puseste qualquer resistência, qualquer dúvida em vir. Agradeço de fundo do coração e sobretudo, para fecharmos assim com uma chave de ouro, Eu eu gostava que tu me dissesses se um jovem que neste momento está na dúvida entre abraçar uma missão lá em Cabo ou não se meter em tal aventura, eh, o que é necessário para um homem que tem fé, uma mulher que tem fé, eh, abraçar esta missão, uma missão de ir ao encontro do outro, de ajudar o outro, de estar com o outro, deixar tudo para trás e seguir um tempinho de missão longe dos seus, comendo coisas que cá nem sonhávamos comer, passar por privacidades que nós cá não estamos habituados. Esta vida para nós parece um bocado assim desastrosa, mas traz coisas muito boas, não traz? A esses eu diria confiar em Deus. É Uhum. Deus que nos chama e certamente não nos faltará nada. Algumas vezes tentamos, oscilamos ao responder esse chamado, até eu também, e que diga, que venha um outro missionário que diga que nunca oscilou. Temos essa tendência ali, porque muitas vezes convencemos-nos de que eh, eu não consigo isto, por isso não posso ir por ali. Deus que nos chama, nos cuidará, não nos deixará sós. Vez que eu só ver, eu, por exemplo, fui ao Chibuto, lá fiquei, não voltei a falar fluentemente o Xangana, mas nem com isso passei lá despercebidamente, comuniquei-me com aqueles com as dificuldades que tive eh, na língua própria, com o português, que muitas vezes a eles era meio complicado, difícil de perceber, mas comuniquei-me com eles, consegui transmitir alguma coisa e, sobretudo, aprendi muito com aquele povo. Olha, há algum lema, e agora mesmo no fim, há algum lema que distinga eh, a comunidade de Boa Nova, vós como comunidade, o vosso fundador, eh, tinha um lema que defina a vossa espiritualidade? Nós, assim, um lema não temos, mas a passagem comum para nós é mesmo do ide a todo mundo, anunciar a boa nova. Ok, Queremos simplesmente partirmos. força. Estamos sempre disponíveis a partir. Aqui a Boa Essa Nova é a não. disponibilidade. Que a Boa Nova continue a ser novidade até para vós e que nos consigais ajudar a descobrir que é sempre uma boa nova para anunciar. Constantino, nós vamos daqui a uns dias reencontrar-nos aí para falarmos da semana dos seminários, porque tu também estás no seminário, hum, Sim, sim. e aí com outros dois irmãos vamos
tentar partilhar a vossa experiência como seminaristas, porque isto está para nós que ninguém nos está a ouvir, ser seminarista não é para qualquer um. Temos que ter também uma disponibilidade para abraçar uma vida que nos exige uma certeza, uma convicção de que é uma vida diferente daquela que inicialmente estávamos a contar ter, não é? Portanto, convido os nossos espectadores daqui a uns dias, a pouco tempo, quando vivermos a Semana dos Seminários, a virem aqui ouvir o testemunho de mais dois jovens, contando também com o Constantino, sobre o que tem sido a vossa vivência num seminário maior, porque no mundo de tanta falta de vocação, teres, são jovens, se a coisa acontecer como estou por ver, de três dioceses diferentes, vivermos a realidade destas dioceses nas pessoas de três jovens, jovens já crescidos, já adultos. Vai ser bonito, vai ser interessante vermos esta alegria de partilharem a fé e já quase com a certeza de que a ordenação sacerdotal está à porta, ou se não está à porta, pelo menos muita coisa de boa ficou na vossa vida. Constantino, Sim. muito obrigado pela tua riquíssima partilha, pelo teu rico testemunho. Hum, que seja para cada um que vai ouvir o nosso programa uma boa nova, poder olhar para uma pessoa como tu e dizer que a fé não tem barreiras, não tem cor, não tem raça, não tem limites, não tem fronteiras. Jesus, Cristo, a boa nova é para todos e Ele é para todos, como boa nova que é. Muito obrigado, Constantino, um bem-aja e tudo bom para ti, para a tua comunidade em que estás integrado. Obrigado, obrigado. Boa noite, caro Azevedo, Américo. Boa noite, boa noite. Vemo-nos lá nos próximos dias.